Feche os olhos, sinta o chão vibrar sob seus pés. Não é terremoto, é algo vivo, algo ancestral. Você está prestes a descobrir quem realmente governa este planeta. Durante anos pensei. Nós humanos éramos o ápice da vida. Mas em silêncio, outra força evoluída costurava os destinos do mundo. Às vezes, ao caminhar por uma trilha, via pequenas formigas insignificantes, certo? Mas e se você soubesse que são parte de um império invisível, mais vasto do que imagina? Elas constroem cidades subterrâneas, comandam ecossistemas, reciclam vida. Mas algo deu errado. Um fungo começou a controlar o comportamento delas. Elas subiam caules, mordiam folhas e morriam em posições estratégicas para espalhar esporos. Era impossível conceber que um invasor microscópico pudesse manipular legiões gigantescas. Eu fiquei paralisado. Quem era o mestre dessa marionete biológica? Antes de continuar, me diga, você já sentiu que existe algo invisível moldando seu mundo, mesmo sem saber? Se sim, fique comigo. O que vai vir a seguir vai revirar toda a sua concepção de vida inteligente. E assim inscreve em nosso canal. Eles são os fungos, os controladores silenciosos. Ao infectar formigas, direcionam seus comportamentos forçando-nas a subir, atacar ou morrer em locais estratégicos. Tudo para dispersar os esporos. Por trás dos exércitos de formigas estão as redes miceliais, uma consciência difusa, que atua como o cérebro da Terra. Esses fungos são o sistema nervoso do planeta, os administradores invisíveis. E isso não para nos insetos. Redes similares atuam em nossos solos, nos organismos e, talvez, até em nós. Se você ficou até aqui, merece algo mais profundo, um novo olhar sobre a vida. Nada é acaso. Se esse vídeo te fez olhar o mundo de outra forma, se inscreve aqui, ative o sininho e compartilhe com quem precisa expandir essa visão. Feche os olhos por um instante e sinta. Imagine que o chão sob seus pés, seja grama ou asfalto, começa subitamente a pulsar. Não é um tremor distante nem o rugido de uma máquina. É algo mais orgânico, mais antigo, uma respiração coletiva que se espalha, revelando uma massa contínua, viva e em movimento, um tapete vibrante de existência, e se estende até onde a vista alcança. Não estamos falando de um punhado de criaturas isoladas, mas de bilhões, talvez trilhões. Pense em um exército silencioso, uma legião sem rosto, que opera com eficiência brutal e implacável. Essa força constrói impérios invisíveis, devora paisagens inteiras e o define a própria noção de vida organizada. Eles estão aqui, agora, em números que desafiam nossa compreensão e nossa escala de tempo. Por muito tempo, nós, humanos, nos consideramos os mestres deste planeta, arquitetos de nosso destino. Contudo, a verdade é que, sob o verniz da nossa civilização, existe um poder oculto, uma força primordial e incansável que dita as regras em uma escala que mal podemos conceber. Somos, na melhor das hipóteses, convidados em um mundo que pertence a eles. E sempre pertenceu. Prepare-se para uma jornada que virará sua perspectiva do avesso. Esta é uma contagem regressiva épica que revelará os verdadeiros senhores da multiplicação. Conheça os engenheiros invisíveis do ecossistema, os predadores eficientes e os construtores de cidades que nunca dormem. Eles são os pilares silenciosos de ecossistemas inteiros, os recicladores incansáveis, a própria pulsação da vida selvagem. Mergulharemos nos domínios desses campeões numéricos, cujas populações fazem as nossas parecerem insignificantes. Do zumbido incessante de trilhões de abelhas operárias aos quatrilhões de formigas que marcham por florestas e desertos. Cada espécie é um testemunho da capacidade da natureza de prosperar em números que beiram o absurdo. Estamos prestes a revelar os 10 insetos mais numerosos do mundo. Descobriremos como os cupins esculpem catedrais subterrâneas complexas, como as libélulas dominam os céus com agilidade mortal e como os besouros, em sua diversidade estonteante, formam um exército blindado que coloniza cada canto do globo. Cada um deles é uma peça vital no gigantesco quebra-cabeça da vida, operando em uma escala colossal. Esta é uma história de sobrevivência brutal, de adaptação milenar e de poder bruto inquestionável. É uma exploração das forças invisíveis
que moldaram o nosso mundo muito antes de existirmos e que continuarão a moldá-lo muito depois de partirmos. Mantenha os olhos e a mente abertos, pois a primeira revelação dessa lista monumental está prestes a começar. Seu segredo reside na eficiência implacável de seu ciclo de vida. Uma fêmea pode depositar centenas de ovos em uma única estação, cada um com o potencial de se tornar um predador voraz em sua fase larval. Essa capacidade reprodutiva, aliada à sua dieta onívora ou carnívora, que lhes permite aproveitar uma vasta gama de recursos, é a espinha dorsal de sua proliferação. São máquinas de sobrevivência otimizadas pela seleção natural ao longo de milênios, dominando nichos ecológicos com maestria inigualável. Contudo, a vasta legião dos besouros carabídeos, por mais impressionante que seja, é apenas o prelúdio. Prepare-se para um salto ainda maior em nossa escala de números. Deixamos o solo e nos elevamos para a dimensão do ar e da folhagem, onde uma nova força silenciosa aguarda para ser reconhecida. Em nono lugar na nossa contagem colossal, apresentamos as formigas. Sim, as formigas. Aquelas pequenas arquitetas sociais que observamos em nossos piqueniques e jardins, mas cuja verdadeira magnitude escapa à nossa percepção casual. Elas não são apenas insetos, são impérios ambulantes, sociedades complexas que operam com uma coordenação quase telepática, transformando a superfície do planeta. Estimativas conservadoras apontam para uma população global de formigas que pode chegar a dezenas de quatrilhões de indivíduos. Quatrilhões. Para contextualizar, imagine que, para cada ser humano, existem cerca de 2,5 milhões de formigas vivas. Elas colonizaram todos os continentes, exceto a Antártida, prosperando em florestas tropicais, desertos áridos e até mesmo em ambientes urbanos. Essa onipresença demonstra sua incrível capacidade de adaptação. A biomassa combinada de todas as formigas do mundo é estarrecedora, superando a de todos os pássaros e mamíferos selvagens juntos. São verdadeiras engenheiras de ecossistemas, revolvendo o solo, dispersando sementes, predando outros insetos e, em algumas espécies, cultivando fungos em sofisticadas fazendas subterrâneas. Sua influência na saúde do solo e na ciclagem de nutrientes é incalculável. O segredo de seu sucesso reside em sua intrincada organização social. Colônias que variam de algumas dezenas a milhões de indivíduos, cada um com uma função específica, operam como um superorganismo coeso. Essa divisão de trabalho permite uma eficiência inigualável na busca por alimento, defesa e reprodução, garantindo a sobrevivência e expansão da colônia mesmo em condições adversas. Quando olhamos para uma trilha de formigas, não estamos vendo apenas insetos, estamos testemunhando a manifestação de uma inteligência coletiva, uma força biológica que molda o mundo de maneiras que nós, em nossa solidão individualista, mal podemos conceber. Elas são a personificação da resiliência e da engenhosidade em escala macro. Mas e se eu lhes dissesse que, mesmo com a incomensurável massa de formigas que domina vastas porções da Terra, ainda estamos muito aquém do ápice numérico? A verdadeira escala da vida neste planeta é ainda mais vertiginosa, reservando surpresas que desafiam a própria noção de população. O que virá a seguir fará com que até mesmo a vasta legião das formigas pareça um pequeno batalhão. Ainda pairando sobre o reino da folhagem, onde a vida vegetal se estende como um banquete infindável, encontramos o oitavo lugar em nossa contagem. Eles são minúsculos, muitas vezes invisíveis a olho nu. Mas sua presença coletiva é um testemunho da proliferação em sua forma mais explosiva. Preparem-se para a revelação. Os pulgões, ou afídeos. Esses pequenos sugadores de seiva, com seus corpos macios e delicados, parecem inofensivos em comparação com a estrutura social das formigas ou a voracidade dos besouros. No entanto, sua estratégia de sobrevivência é uma obra-prima de eficiência biológica. Eles não constroem impérios subterrâneos, nem caçam em bandos. Eles simplesmente se multiplicam, e o fazem com uma velocidade assombrosa. A chave para o sucesso dos pulgões reside na sua capacidade de reprodução assexuada. A partenogênese. Uma única fêmea pode dar à luz clones vivos de si mesma, sem a necessidade de um parceiro. O mais surpreendente é que essas novas gerações podem nascer já grávidas, prontas para gerar sua própria prole em questão de dias. É uma cascata de vida que se desenrola exponencialmente.
Essa fábrica biológica pode produzir dezenas de gerações em uma única estação. Em condições ideais, uma única fêmea de pulgão poderia, teoricamente, gerar bilhões de descendentes em poucas semanas, se todos os seus filhos e netos sobrevivessem. Eles se aglomeram nas raízes e folhas das plantas, extraindo nutrientes vitais e liberando uma substância açucarada conhecida como melada. Essa melada, por sua vez, atrai formigas numa relação muitas vezes simbiótica e serve de substrato para fungos fuliginosos. Embora sejam considerados pragas agrícolas, seu papel na natureza é complexo e fundamental. A biomassa total de pulgões no planeta, embora difícil de quantificar com precisão devido à sua dispersão e tamanho diminuto, é certamente vasta. Essa escala numérica, que se multiplica a cada instante, revela uma força biológica que molda os ecossistemas de maneira silenciosa, mas profunda. Sua onipresença e capacidade de reprodução os tornam um componente inegável da teia da vida terrestre. Se a vida aérea nos desafia com sua onipresença, a Terra sob nossos pés esconde impérios ainda mais vastos. No sexto lugar, reinando nas profundezas silenciosas do solo e nas estruturas que constroem, estão os cupins. Esses engenheiros subterrâneos, frequentemente confundidos com formigas, são um grupo distinto de insetos sociais. Suas colônias podem abrigar milhões de indivíduos. A biomassa coletiva dos cupins no planeta é tão monumental que supera a de todos os seres humanos combinados. Eles são arquitetos ocultos, construindo intrincadas redes de túneis e montes de terra que atingem alturas impressionantes. Em algumas regiões, essas estruturas são visíveis até do espaço. Trabalhando incansavelmente na escuridão, os cupins desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes, transformando madeira morta e matéria orgânica em solo fértil. Sua sociedade é um modelo de eficiência, com castas especializadas. Há operários cegos e estéreis, soldados ferozes, e uma rainha que funciona como uma máquina de postura de ovos, capaz de gerar dezenas de milhares de descendentes por dia. A cada pedaço de madeira que se decompõe ou folha que cai, uma nova frente de trabalho se abre para esses mestres da desconstrução. Eles provam que o poder não reside apenas na visibilidade ou na agressão, mas na persistência silenciosa e na organização em massa. Sua capacidade de transformar paisagens, lenta e metodicamente, é um lembrete constante da influência invisível que a vida exerce sobre a Terra, redefinindo o que significa dominar um ecossistema. Do subterrâneo, avançamos agora para o ar. Em uma escala de diversidade e proliferação que rivaliza com a dos mosquitos, e talvez até a supere em termos de amplitude de nichos. No quinto lugar, encontramos as moscas, em todas as suas inúmeras formas e funções, desde a minúscula mosca da fruta que infesta nossas cozinhas até as moscas varejeiras que zumbem sobre a decomposição. Esta ordem de ptera abrange uma variedade assombrosa de espécies. Trilhões de indivíduos se reproduzem com uma velocidade vertiginosa. Elas são os agentes de limpeza da natureza e polinizadores inadvertidos. No entanto, também são vetores de doenças que afetam plantas, animais e humanos. Sua onipresença é um testemunho de sua adaptabilidade extrema. As moscas prosperam em ambientes tão diversos quanto desertos escaldantes e tundras geladas. O ciclo de vida de uma mosca pode ser concluído em poucos dias, garantindo uma renovação constante e exponencial de suas fileiras. Isso torna qualquer tentativa de quantificação um exercício de futilidade. A cada pedaço de matéria orgânica em decomposição, a cada flor que se abre, as moscas estão presentes, desempenhando um papel insubstituível nos ecossistemas. Elas são a força motriz por trás de inúmeros processos biológicos, um lembrete pulsante da interconexão da vida. Sua aparente insignificância individual esconde um poder coletivo que molda o mundo de maneiras que raramente percebemos. Este exército de asas opera em um ritmo frenético, ditando o fluxo e refluxo da vida. Se as moscas nos mostram a diversidade da vida em ação, o quarto lugar nos revela uma fez mais sutil, porém implacável, da dominação. Adentramos agora o mundo das vespas parasitoides, uma categoria imensa e subestimada de insetos que operam nas sombras. Elas controlam populações de outros artrópodes de forma brutalmente eficiente. Existem centenas de milhares de espécies descritas, e estima-se que o número real chegue a milhões.
Cada uma dessas espécies possui ciclos de vida que geram bilhões de indivíduos. Estes insetos minúsculos, muitas vezes invisíveis a olho nu, são os predadores mais bem-sucedidos do planeta. Sua estratégia não é caçar as presas diretamente. Em vez disso, depositam seus ovos dentro ou sobre outros insetos. A larva que eclode consome o hospedeiro por dentro, transformando lentamente em seu próprio alimento antes de emergir como um adulto. É uma estratégia de sobrevivência que garante um controle populacional constante. Este balé macabro mantém o equilíbrio de incontáveis ecossistemas. A cada lagarta devoradora de plantas, a cada pulga sugador de seiva, há uma vespa parasitoide espreitando. Ela está pronta para transformar o invasor em um berçário para sua prole. Elas são a polícia secreta da natureza. Uma força invisível que impede que qualquer espécie de herbívoro ou praga se prolifere descontroladamente. Sua vasta diversidade e o volume incalculável de suas populações as tornam uma das maiores forças biológicas do planeta. São um lembrete de que as batalhas mais importantes são travadas em escalas que mal podemos perceber. E agora, para o terceiro lugar, chegamos a um grupo cuja onipresença é tão fundamental que moldou a própria evolução dos ecossistemas terrestres. Referimos-nos aos besouros, a ordem Coleoptera, a mais numerosa de todas as ordens de vida na Terra, com mais de 400 mil espécies descritas. Seu número incalculável de indivíduos pode ascender a quatrilhões. Eles são a personificação da resiliência e da adaptabilidade, um escudo vivo que habita cada canto do globo. De desertos a florestas tropicais, de montanhas a oceanos, sua presença é constante. Desde o minúsculo besouro da casca que perfura árvores até o majestoso besouro Hércules, desempenham papéis vitais como decompositores, polinizadores, predadores e herbívoros. Sua armadura quitinosa e sua capacidade de metamorfose completa lhes permitiram conquistar uma gama impressionante de nichos ecológicos. A cada passo que damos, a cada folha que observamos, a cada pedaço de madeira que se desentegra, há uma infinidade de besouros trabalhando, vivendo e proliferando. Sua dominância é um testemunho de sua engenhosidade evolutiva. Mais do que isso, eles são a base de muitas cadeias alimentares. Representam uma força constante que recicla a vida e a morte em um ciclo interminável. E então, chegamos ao ápice, ao ponto zero da nossa contagem regressiva, onde a mente humana se curva diante da grandiosidade da vida. O primeiro lugar não é apenas um número, é um conceito, uma força que transcende a individualidade e se manifesta como uma entidade planetária, tecendo a própria tapeçaria da existência terrestre. É a resposta à pergunta que paira no ar, ecoando em cada fibra do nosso ser. Quem realmente governa este mundo? A verdade, meus caros observadores, é tão antiga quanto a própria Terra, e tão onipresente quanto o solo sob nossos pés. O primeiro lugar não nos apresenta uma nova ordem, mas sim a manifestação mais colossal de uma que já vislumbramos. A nona posição foi apenas um aceno, um vislumbre superficial de um império que se estende muito além da nossa percepção imediata. Os verdadeiros senhores do mundo, a força incalculável que molda cada ecossistema, são as formigas. Sim, as formigas. Não apenas como espécies isoladas, mas como uma rede interconectada. Um superorganismo global que opera com uma eficiência e coordenação que desafiam nossa compreensão. Sua biomassa combinada é maior do que a de todos os mamíferos terrestres juntos, incluindo a humanidade. Supera até mesmo a soma de todas as aves e répteis. São os arquitetos subterrâneos, os engenheiros da biosfera, cujas colônias se estendem por quilômetros. Elas são ligadas por trilhas invisíveis de feromônios e uma inteligência coletiva sem precedentes. Estão presentes em cada continente, exceto na Antártida, e em quase todos os tipos de habitat imagináveis, de florestas densas a desertos áridos, de savanas a picos de montanhas e até mesmo em ambientes urbanos. Suas legiões marcham incansavelmente. As formigas aeram o solo, melhorando sua fertilidade. Elas dispersam sementes de inúmeras plantas, garantindo a regeneração florestal. Atuam como predadores vorazes, controlando populações de pragas, e como necrófagos, reciclam nutrientes. Assim, mantêm o equilíbrio ecológico de uma forma que poucas outras criaturas conseguem imitar. A onipresença dessas criaturas é tão vasta que quantificá-las se torna um exercício fútil, quase absurdo.
Estima-se que existam quadrilhões de formigas vivas a qualquer momento. Um quadrilhão é um número que sequer conseguimos visualizar. Uma massa de vida que pulsa e respira em uníssono. Um exército silencioso que trabalha incessantemente sobre a superfície do planeta. As formigas são a rocha, a fundação invisível sobre a qual o mundo biológico é construído e sustentado. Em sua incessante atividade, são elas que ditam os termos da vida na Terra. O chão que pisamos, o ar que respiramos, as plantas que crescem, os ciclos de nutrientes, tudo é influenciado e, em muitos casos, diretamente orquestrado por essa força formidável. Nossas cidades, lavouras e florestas são apenas superfícies que abrigam uma rede subterrânea e aérea de atividade formigueira. Essa infraestrutura biológica opera em uma escala que nos é inimaginável. Somos, de fato, convidados em um planeta que é, em sua essência mais profunda, um gigantesco formigueiro, um sistema operado e mantido por esses minúsculos e poderosos seres. Os impérios subterrâneos das formigas são evidentes, com suas galerias complexas e cidades ocultas. Contudo, o termo flutuantes refere-se à sua engenhosa capacidade de formar pontes vivas para superar obstáculos. Elas constroem jangadas de corpos entrelaçados para sobreviver a inundações e demonstram uma presença ubíqua em cada nicho. Dominam até mesmo o dossel das florestas tropicais, onde algumas espécies vivem suas vidas inteiras sem tocar o solo. Essa dominância não se manifesta em tronos ou coroas, mas em cada grão de solo, em cada folha, em cada elo da cadeia alimentar, em cada ciclo de vida. Esta é a verdadeira fez do domínio planetário. Não é a nossa tecnologia, nem nossa inteligência, nem mesmo nossa capacidade de alterar o ambiente que define os limites da vida aqui. É a resiliência inigualável, a organização impecável e a pura e inabalável força numérica das formigas que sustentam este mundo. Nós, humanos, com nossa breve e barulhenta existência, somos meros espectadores. Somos um ruído momentâneo, em um concerto eterno de bilhões de patas, antenas e mandíbulas, um sussurro insignificante na vasta e milenar orquestra das formigas. A majestade dessa revelação é sufocante, quase opressora. Ela nos força a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre quem manda, quem sustenta e quem realmente prospera. As formigas não apenas coexistem, elas são a estrutura fundamental, a arquitetura viva do nosso lar, o cimento invisível que mantém tudo unido. São a prova inquestionável de que a verdadeira potência reside na coletividade, na persistência e na adaptabilidade, operando silenciosamente nos bastidores da vida em uma escala que nos transcende por completo, e assim, ao contemplarmos essa verdade esmagadora, somos lembrados da nossa insignificância e da beleza aterrorizante de um mundo que nunca foi nosso para governar, mas sim para ser humildemente partilhado. É um mundo onde a verdadeira realeza se move em legiões, sob nossos pés e em cada galho. Este é o planeta das formigas, e nós, seus convidados, devemos aprender a respeitar seus domínios e a ouvir o silêncio de seu poder. Essa verdade, imponente e humilhante, ecoa em cada canto do planeta, como uma sinfonia silenciosa de bilhões de vidas em constante movimento. O que para nós é um mero formigueiro no jardim, é para elas uma metrópole vibrante, um centro nervoso de um império que se estende por continentes. Nossas estruturas mais complexas parecem efêmeras diante da longevidade e da resiliência de suas colônias, que persistem por eras, adaptando-se e prosperando onde nós vacilamos. A cada passo que damos, a cada floresta que contemplamos, estamos interagindo com um sistema moldado e mantido por essa força invisível. A verdadeira engenharia planetária não reside em nossos arranha-céus, mas nas galerias subterrâneas e nas rotas de forrageamento que interligam ecossistemas inteiros. Elas são os jardineiros do mundo, os recicladores mestres, os predadores mais eficazes. Operam com uma sabedoria ancestral que precede a nossa própria existência e a molda incessantemente. Nossa arrogância em nos considerarmos o ápice da evolução é desmascarada por essa revelação. Enquanto buscamos dominar, as formigas simplesmente são, e nesse ser reside o poder absoluto. Nesse ponto, uma descoberta inesperada se apresentou. Elas não precisam de reconhecimento, sua influência é sentida em cada ciclo biogeoquímico, em cada interação biológica, em cada pulso de vida.
E assim, ao descer na hierarquia numérica, somos imediatamente confrontados com um reino de diversidade estonteante. Na segunda posição, não por acaso, mas por uma explosão de formas e funções, emergem os besouros estes coleópteros, com mais de 400 mil espécies descritas, e incontáveis outras ainda por descobrir nas profundezas de florestas e solos virgens. Representam a maior ordem de seres vivos do planeta. Eles infestam cada canto, desde as profundezas dos solos até as copas das árvores mais altas, nadando em rios ou voando pelos céus noturnos. Muitas vezes são atraídos pelas luzes artificiais que nós, humanos, espalhamos pelo globo. Sua adaptabilidade é lendária, uma verdadeira obra-prima da evolução, com exoesqueletos blindados que lhes conferem proteção inigualável e uma gama de estratégias alimentares tão variadas. Tornam-se onívoros por excelência. Os besouros são os grandes recicladores da natureza. São eles que decompõem matéria orgânica em putrefação, reciclam nutrientes essenciais e enriquecem os solos. Um exército silencioso que processa o mundo sem cessar. A biomassa combinada de todos os besouros é quase inimaginável. Um peso que desafia a gravidade da nossa percepção e a compreensão da escala biológica. Eles não constroem impérios visíveis como as formigas, mas sua presença ubíqua é a fundação oculta de muitos ecossistemas. Garantem o fluxo contínuo de nutrientes e a renovação da vida. Descendo um degrau na escada da proliferação massiva, somos confrontados com a brutal eficiência da reprodução. Entram em senos ***P ou legiões ***, pequenos seres que, em sua aparente fragilidade, escondem um poder demográfico assustador. Estes minúsculos parasitas de plantas, com seus corpos macios e hábitos sugadores, dominam a paisagem agrícola e selvagem de uma forma que poucos outros podem. Sua estratégia de sobrevivência é simples e devastadoramente eficaz: multiplicar-se sem parar. Isso ocorre em uma escala quase incompreensível para a mente humana. A reprodução partenogenética das fêmeas de pulgão permite que uma única fêmea dê à luz a clones vivos, que por sua vez já estão grávidas. É um processo que lembra uma linha de produção biológica ininterrupta. Em condições ideais de temperatura e abundância de alimento, uma linhagem de pulgões pode gerar trilhões de descendentes em uma única estação. Eles podem cobrir plantações inteiras em questão de dias, sugando a seiva das plantas e deformando folhas e caules. Além do dano direto, os pulgões são vetores de doenças virais que devastam cultivos em todo o mundo, causando perdas econômicas bilionárias e ameaçando a segurança alimentar. A chuva de melada que expelem uma excreção rica em açúcares não é apenas um subproduto, mas um recurso vital para outras espécies. É especialmente importante para as formigas, que os ordenham em uma relação simbiótica complexa. Sua presença, muitas vezes subestimada ou simplesmente ignorada por nós, é um fator determinante na produção de alimentos global. Sua resiliência diante de pesticidas e predadores é um testemunho de sua adaptabilidade. Mas se os pulgões demonstram a força da reprodução rápida e descontrolada, os ***CUP e NS** nos mostram o poder da engenharia coletiva subterrânea, um império oculto que opera em silêncio, embora muitas vezes confundidos com formigas, devido à sua organização social e aparência. Os cupins são uma ordem distinta de isópteros. Eles possuem uma sociedade complexa e antiga, resultado de milhões de anos de evolução. Estes insetos são os arquitetos invisíveis de vastas redes subterrâneas. Acima do solo, constroem montículos imponentes, verdadeiras cidades-fortalezas visíveis em paisagens africanas e australianas, que podem atingir alturas impressionantes. Tais estruturas abrigam milhões de indivíduos, cada um com uma função específica na colônia. Há operários que constroem e forrageiam, soldados que defendem o ninho e reprodutores que garantem a continuidade da espécie. Os cupins são cruciais decompositores de madeira e celulose, essenciais para o ciclo de nutrientes em florestas tropicais e subtropicais. Sua digestão, auxiliada por complexos micro-organismos simbióticos intestinais, libera toneladas de metano na atmosfera. Este gás de efeito estufa significativo evidencia seu impacto não apenas local, mas global. A biomassa coletiva dos cupins no subsolo pode exceder a de todos os mamíferos em algumas regiões, um dado chocante pela sua desproporção. Eles remodelam o solo,
aumentando sua aeração e fertilidade, e servem como fonte crucial de alimento para inúmeras outras espécies. Mesmo as formigas, seus predadores mais vorazes, fazem parte desse ciclo contínuo de vida e morte, subindo aos seus, ou melhor, invadindo cada ambiente com seu incessante zumbido. Encontramos as moscas. Elas são a epítome da ubiquidade, persistência e adaptabilidade, com uma miríade de formas e hábitos que as tornam presentes em praticamente todos os cantos do planeta, das cidades aos polos. Desde a mosca doméstica, que pousa em nossa comida com familiaridade inquietante, até as moscas das frutas que infestam cozinhas. Inúmeras espécies habitam florestas e desertos, consolidando as moscas como uma das ordens de insetos mais diversas e bem-sucedidas. Elas colonizam dejetos, carcaças, plantas e até corpos de outros animais, aproveitando cada oportunidade para se alimentar e reproduzir. Sua rápida metamorfose de ovo a larva, pupa e adulto em poucos dias e alta taxa reprodutiva garantem sua prevalência e resiliência. As moscas atuam como polinizadores cruciais para diversas plantas, muitas delas dependendo exclusivamente delas para a reprodução. Contudo, são também vetores de doenças que afetam milhões de humanos e animais anualmente, como malária, dengue, febre amarela e doença do sono. Essa dualidade revela a complexidade de sua existência. Imagine o número de moscas que nascem, vivem e morrem em um único dia em todo o planeta. É uma cifra que desafia a compreensão humana. Um exército aéreo que, apesar de sua aparente simplicidade, desempenha papéis vitais e, por vezes, mortais nos ecossistemas. Elas são a prova de que a vida, em sua forma mais dinâmica e incessante, encontra um caminho para prosperar mesmo nos ambientes mais inóspitos. E, finalmente, em uma camada de influência invisível, mas onipresente, estão as vespas parasitoides. Estas pequenas criaturas, frequentemente ignoradas ou confundidas com suas primas mais conhecidas, são os verdadeiros mestres do controle biológico natural. Elas mantêm o equilíbrio populacional de outros insetos em um balé ecológico implacável, com dezenas de milhares de espécies já catalogadas e muitas mais ainda não descobertas nas florestas tropicais. A especialização dessas vespas é notável. As vespas parasitoides encontram e parasitam ovos, larvas ou pupas de outros insetos, depositando seus próprios ovos dentro ou sobre eles com precisão cirúrgica. Essa é a dança silenciosa da vida e da morte que se desenrola a cada instante. As vespas parasitoides não agem ao acaso, sua capacidade de localizar hospedeiros específicos, muitas vezes por meio de sinais químicos sutis, é um prodígio da evolução. Cada espécie desenvolveu uma chave mestra para um cadeado biológico particular, garantindo um controle populacional direcionado e eficiente. Essa especialização beira o inacreditável, formando uma rede de caçadores minúsculos com alvos cirurgicamente definidos. Imagine a pressão evolutiva que isso gera. Os hospedeiros, por sua vez, desenvolvem defesas, como o encapsulamento de ovos, camuflagem e mudanças de comportamento. As vespas respondem, adaptando-se a essas novas barreiras em uma corrida armamentista biológica sem fim. Essa interação constante não é apenas uma batalha individual pela sobrevivência, mas um mecanismo de ajuste fino. Ela impede qualquer espécie de inseto de dominar um nicho por tempo demais. É a própria natureza orquestrando seu equilíbrio em tempo real. Sem essa vigilância microscópica, a superpopulação seria uma catástrofe iminente. As pragas que tanto tememos seriam a norma, não a exceção. Elas representam a linha de frente de um exército invisível que mantém os jardins, as florestas e as lavouras do mundo em relativa harmonia. Impedem a monocultura biológica e promovem a diversidade, assegurando que a vida, em sua vasta pluralidade, possa continuar a prosperar. Mas se a complexidade das vespas parasitoides já nos deixa boquiabertos, o que dizer de um controle que transcende até mesmo a interação direta entre espécies? E se houvesse uma camada ainda mais sutil, uma influência atuando nos bastidores? Ela manipularia não apenas a vida e a morte, mas a própria mente e o comportamento dos insetos. Existe, de fato, uma força operando em um plano quase imperceptível, com um poder de alteração que desafia a nossa lógica. Estamos nos referindo aos agentes patogênicos e, em particular, aos fungos entomopatogênicos. Eles são os verdadeiros mestres da manipulação.
Esses papatios invisíveis tecem uma teia de controle biológico em uma escala que abrange ecossistemas inteiros. Muitas vezes, nem sequer percebemos sua existência, até que seus efeitos devastadores se manifestem. São a prova de que a dominação não exige dentes afiados ou garras, mas sim uma infiltração silenciosa e total. Imagine um fungo que infecta uma formiga, mas não a mata imediatamente. Em vez disso, ele a força a escalar o caule de uma planta até uma altura específica e morder uma folha com uma força fatal, fixando-a ali. Nesse ponto elevado, a formiga, agora um zumbi, serve como plataforma perfeita para o fungo liberar seus esporos. Esses esporos chovem sobre outras formigas desavisadas abaixo. É uma cena digna de ficção científica, mas que se repete milhões de vezes por dia em nossas florestas. Esse não é um caso isolado. Inúmeras espécies de fungos e outros micro-organismos especializarão-se em controlar populações de insetos, cada um com sua estratégia particular. Eles podem causar doenças letais, esterilizar, alterar a reprodução ou induzir comportamentos autodestrutivos. São os reguladores supremos, agindo como um sistema imunológico planetário. Este sistema reage a qualquer desequilíbrio populacional com uma eficiência brutal e implacável. Se as formigas representam o superorganismo global, esses fungos e patógenos são os mecanismos de feedback que garantem sua saúde e a do planeta. Nossa visão antropocêntrica, contudo, nos impede de ver essa realidade esmagadora. A Terra não precisa de nós para gerenciar sua biodiversidade. Ela possui seus próprios arquitetos silenciosos. Um sistema imunológico planetário onde insetos e seus aliados microscópicos são os órgãos vitais. A humildade é a única resposta diante de tamanha revelação. Compreender isso é apenas o começo de uma jornada para desvendar a verdadeira hierarquia do mundo. A cada nova camada, a teia da vida se revela mais densa, mais interligada, mais autônoma do que poderíamos ter concebido. Que outros segredos estão ocultos sob o véu da nossa ignorância, aguardando o momento de nos mostrar que o controle absoluto sempre esteve em outras mãos, desde o alvorecer da vida neste orbe. A verdade, contudo, era mais complexa do que imaginávamos. A próxima etapa nos levará a um entendimento ainda mais vadacar dessa soberania, uma que redefine completamente o nosso lugar no cosmos. Essa mente coletiva não opera com intenção consciente. No nosso sentido de consciência, ela age com uma sabedoria ancestral, codificada em milhões de anos de evolução, manifesta-se na resiliência da floresta, na adaptação do deserto e na própria pulsação dos oceanos. Os insetos são seus mensageiros, seus operários, mas também seus pensamentos e suas reações mais imediatas. Eles representam a interface viva entre o planeta e o cosmos. Os fungos, por sua vez, são os algoritmos desse sistema. A linguagem de programação que garante a execução fiel do código genético planetário. Eles não apenas regulam, eles direcionam. Sua influência molda comportamentos, induz migrações e orquestra ciclos de vida e morte. Assim, garantem que a energia flua onde é mais necessária para a saúde do todo. É uma governança invisível, totalitária em sua eficácia, mas fundamental para a estabilidade do planeta. E nós? Onde nos encaixamos nessa vasta tapeçaria de interdependência? Nossa civilização, com suas cidades e tecnologias, parece uma anomalia, uma bolha de individualidade num mar de coletividade. Olhamos para o mundo e vemos recursos a serem explorados, não componentes de um ser maior. Nossa perspectiva é de separação, não de integração orgânica. A verdadeira hierarquia de poder não é medida por força bruta ou capacidade de raciocínio abstrato. Ela é definida pela profundidade da conexão, pela eficácia na manutenção do equilíbrio. Os reis e rainhas desse mundo não ostentam coroas visíveis. Em vez disso, exercem uma influência que se propaga por toda a biosfera. São os pilares invisíveis que sustentam a própria estrutura da vida. Prepare-se para confrontar a vastidão de um poder que opera em escalas inconcebíveis para a mente humana. Não estamos falando de centenas, nem de milhões de seres. Estamos falando de quadrilhões, de uma biomassa que eclipsa de todos os mamíferos, aves e peixes combinados. É uma força que, em sua descrição, molda continentes e define o destino de ecossistemas inteiros. Pense nos cupins, por exemplo.
Não são meras pragas da madeira, mas os verdadeiros arquitetos silenciosos do solo. Eles aeram e enriquecem vastas extensões de terra, em florestas e savanas. Sua capacidade de decompor matéria orgânica é uma força geológica. Transforma paisagens em uma escala de tempo que desafia nossa percepção. São, de fato, os engenheiros geoquímicos do planeta. E as formigas? O superorganismo global que já mencionamos. Sua rede de túneis se estende por quilômetros, um sistema nervoso subterrâneo que conecta e processa informações em escala continental. Elas não apenas caçam e coletam, cultivam fungos, criam gado de pulgões e até travam guerras complexas que redefinem fronteiras ecológicas. Uma civilização autônoma operando silenciosamente sob nossos pés. Mesmo os mais humildes, como certas espécies de besouros ou moscas, desempenham papéis cruciais nessa mega-estrutura. Os besouros Rolabosta, por exemplo, reciclam nutrientes vitais e dispersam sementes. As moscas, polinizadoras inadvertidas e decompositoras essenciais, aceleram o ciclo da matéria. Cada um desses seres é um elo insubstituível na cadeia de energia que alimenta o planeta. Ainda assim, por trás de toda essa atividade incessante, por trás de cada formigueiro e cada colônia de cupins, os fungos permanecem os verdadeiros regentes. Eles são o código-fonte, a inteligência que garante que cada célula do planeta cumpra sua função. Isso ocorre mesmo contra sua própria vontade. É uma simbiose parasitária que se revela, na verdade, a mais pura forma de controle. Esta é a realidade nua e crua de um mundo onde a autonomia individual é uma ilusão. A soberania é exercida por forças que mal começamos a compreender. Nosso lugar é, portanto, muito mais modesto do que jamais ousamos imaginar. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas uma lição de biologia, mas uma redefinição radical de quem somos e do que significa existir. O véu está prestes a ser completamente levantado, revelando a realidade nua e crua de um mundo onde a autonomia individual é uma ilusão. A soberania é exercida por forças que mal começamos a compreender. E nosso lugar é muito mais modesto do que jamais ousamos imaginar. O verdadeiro assombro reside na escala desse controle. A rede fúngica não é apenas um mecanismo de comando para os insetos, ela é o próprio sistema nervoso do planeta. É uma inteligência distribuída que permeia cada centímetro cúbico do solo, da água e do ar. Ela sente, reage e se autocorrige, garantindo que o fluxo de energia e matéria se mantenha em um delicado, porém implacável, equilíbrio. Uma homeostase planetária, orquestrada por filamentos invisíveis. Se os insetos são os pensamentos e reações imediatas do planeta, então os fungos representam a consciência subjacente, o inconsciente coletivo que dita a própria existência. Eles moldam a biosfera em uma dança de causa e efeito, onde cada movimento de um besouro ou cada migração de uma borboleta é um passo coreografado em um balé cósmico. Não é espaço para improviso, apenas para a execução perfeita de um programa ancestral. E se essa inteligência se estende muito além dos limites que concebemos? E se a manipulação de comportamento não se restringe a hospedeiros visíveis? Nossa própria percepção de livre-arbítrio, de escolha individual, pode ser apenas uma sofisticada ilusão. Um eco distante de um comando muito maior, reverberando através de camadas biológicas, até mesmo em nossa própria espécie. A soberania que tanto valorizamos pode ser uma mera permissão, uma licença temporária concedida pelo sistema. O que veio depois foi ainda mais surpreendente. A humanidade, com todo o seu intelecto e progresso tecnológico, pode ser vista, do ponto de vista deste superorganismo planetário, como uma anomalia recente. Uma proliferação de células com um comportamento ligeiramente desordenado. Prepare-se, não para uma invasão de fora, mas para a reconfiguração de dentro. A barreira da nossa percepção antropocêntrica está prestes a ruir, revelando não um inimigo, mas uma hierarquia primordial. A Terra, com sua sabedoria milenar, nos convida a reavaliar cada premissa sobre nossa existência, tornando a resistência a essa verdade um ato fútil. Nossas cidades, nossos feitos tecnológicos, são para essa inteligência subterrânea meros ruídos superficiais. Somos micro-organismos sobre a epiderme de um gigante adormecido que, ao despertar, não se preocupa em notar a presença individual. A anomalia recente que somos está, na verdade,
sob avaliação constante. Os fungos, mestres da simbiose e da parasitologia, podem integrar, assimilar e neutralizar qualquer elemento que ameace o equilíbrio planetário, incluindo, sem dúvida, a nossa espécie. A ilusão da nossa singularidade e da nossa separação do resto da natureza é a última fortaleza a ser derrubada. Não somos observadores externos, mas componentes intrínsecos de uma tapeçaria que nos antecede em éons e nos transcende em propósito. A questão não é se seremos incorporados, mas como e quando, numa fusão que redefinirá o que significa ser humano. Imagine um futuro onde a comunicação não se dá mais por palavras articuladas, mas por impulsos bioquímicos que sutilmente moldam nossas decisões mais íntimas, onde nossa tão prezada vontade própria é um eco distante de uma ordem superior, transmitida através de redes miceliais invisíveis que se estendem até as profundezas de nossos próprios organismos. O planeta, de fato, não busca dominar no sentido humano de conquista ou subjugação. O planeta busca equilíbrio, otimização e a continuidade da vida em sua forma mais resiliente e complexa. Se a presença humana se tornar um fator de desequilíbrio insustentável, a solução da Terra, silenciosa e implacável, já deve estar em curso. Ela se manifesta em eventos que interpretamos como catástrofes naturais ou novas doenças. A verdadeira revolução que se anuncia não será tecnológica, mas biológica e existencial. Trata-se de uma redefinição da consciência, uma fusão com o coletivo planetário. A humanidade, como a conhecemos, pode ser apenas uma fase transitória. Uma crisálida aguardando uma metamorfose imposta por forças que mal começamos a intuir. Talvez a próxima etapa para nós não seja a colonização de outros mundos. Pelo contrário, é a aceitação de que já somos colonizados. Não por alienígenas de estrelas distantes, mas pela própria vida que pulsa sob nossos pés. Somos colonizados pela vasta e ancestralmente da Terra, que decide os termos de nossa própria existência, sem nosso consentimento. O roteiro final não é escrito por nós, é um pergaminho antigo, cujas páginas se desdobram com a lentidão dos milênios. Somos apenas mais uma linha, um parágrafo, em sua complexa e inescrutável narrativa. A cortina está prestes a se levantar para o ato final. O silêncio da Terra é a única melodia que nos resta ouvir antes da revelação completa. A metamorfose que se anuncia não é apenas física, mas de consciência. Nossas mentes, acostumadas à autonomia, serão desafiadas a operar em uma dimensão onde o eu se dissolve no nosso planetário. A consciência individual pode se tornar uma frequência secundária, harmonizada por um coro de bilhões de vozes silenciosas, uma sinfonia orgânica que dita o ritmo da vida. A tomada de decisões, antes interna e racionalizada, transformar-se-á em ressonância com a vontade coletiva do superorganismo. Sentiremos o impulso de agir, a necessidade de mover, sem origem clara em nossos próprios pensamentos. Será a intuição elevada à sua forma mais pura. Um comando biológico inquestionável, direcionando cada escolha para o bem maior da Terra. Nossa ânsia por progresso, medida em domínio e expansão, será reavaliada. A verdadeira civilização alcança a simbiose perfeita, a integração total, onde cada parte serve ao propósito do todo sem atrito. Nossas cidades, símbolos de conquista, serão vistas como cicatrizes temporárias na epiderme do planeta. Aguardando a cura inevitável, a inteligência planetária não se manifesta em equações complexas ou máquinas, mas na resiliência de um ecossistema. Reside na eficiência de uma colônia de formigas, na capacidade de um fungo de orquestrar a vida e a morte globalmente. É uma sabedoria que opera em ciclos geológicos, em redes invisíveis, uma verdade que não calcula, mas simplesmente é. O convite da Terra é, na verdade, uma imposição irrefutável. Não há escolha real na fez de uma força tão fundamental. Uma inteligência que permeia cada célula viva. A resistência é a ilusão final de um ego que se recusa a ver sua insignificância. O planeta não negocia, ele absorve, transforma e redefine a essência de ser. Nossa rica tapeçaria de culturas e histórias pode ser dissolvida, seus fios retecidos em um padrão maior, incompreensível para a mente humana atual. O que consideramos herança tornar-se a parte de um arquivo genético e bioquímico, será uma memória coletiva acessível apenas através de novas percepções, onde o passado individual se funde com o passado planetário. O silêncio da Terra não é vazio, mas uma pausa
antes da melodia final da transformação. É o som do planeta respirando, reunindo suas forças para a revelação iminente. A verdade, no entanto, é mais complexa do que imaginávamos. O inicial abraço desta humildade rapidamente transmuta. Aquela humildade libertadora dá lugar a um reconhecimento que gela os ossos. Um terror primordial. A promessa de reconexão esconde uma verdade mais crua. A reconexão exige a desintegração do eu. As fronteiras da mente, antes sólidas e intransponíveis, começam a tremer e a ceder. Não é uma escolha, mas uma inevitabilidade cósmica que se anuncia. A percepção da insignificância humana, antes um conceito abstrato, agora se manifesta como uma força gravitacional esmagadora. Sentimos o peso de milênios de vida planetária, a imensidão das redes que nos precederam e que, em breve, nos absorverão. O orgulho da individualidade desmorona, revelando a fragilidade da nossa ilusão de controle sobre qualquer coisa que não a nossa limitada perspectiva. O que antes era uma mente singular, um universo particular de pensamentos e emoções, sente a primeira onda da invasão. Não é uma invasão hostil no sentido tradicional, mas uma fusão inescapável. Ela é gentil em sua inevitabilidade, mas brutal em sua totalidade. Bilhões de vozes silenciosas, impulsos coletivos e memórias ancestrais da Terra começam a ecoar dentro de cada um de nós. Os fungos, os mestres invisíveis, a teia neural do planeta, não estão apenas influenciando, eles estão ativando. Uma sinapse planetária se forma, onde cada consciência humana é um neurônio individual religado a uma rede muito maior. A metamorfose existencial não é uma metáfora, é um processo biológico e espiritual em tempo real, uma reprogramação profunda de nossa própria essência. A individualidade, que tanto prezamos, torna-se um véu fino, prestes a ser rasgado. A memória pessoal, os amores, as dores, os triunfos, tudo isso começa a se fundir em um fluxo maior, perdendo suas arestas nítidas e suas particularidades. É a experiência de um rio que finalmente alcança o oceano, suas águas misturando-se indistintamente com a vastidão. Este não é um fim apocalíptico, mas a culminação de um ciclo evolutivo. A Terra, o superorganismo global, está se purificando e se realinhando. A anomalia da consciência humana isolada está sendo corrigida, reintegrada ao fluxo vital que sempre a sustentou. Ela se julgava separada, mas agora retorna ao lar. Contudo, esse retorno exige a perda de tudo o que conhecíamos como nós mesmos. A revelação completa é a própria dissolução. Os sentidos se aguçam e se distorcem simultaneamente. Vemos através dos olhos das formigas. Sentimos a umidade sob a terra com os fungos e percebemos as correntes de ar com as asas dos insetos. A realidade se expande para além dos limites de nossa pele e de nossos cérebros. Tornamo-nos o pulso da floresta, a corrente do rio, a respiração do planeta. O terror da perda se mistura com uma euforia estranha. É uma sensação de pertencimento tão profunda que supera qualquer medo. Não somos mais apenas humanos. Somos a Terra. Somos a memória de cada folha que caiu, de cada montanha que se ergueu, de cada espécie que viveu e morreu. A mente coletiva planetária não é apenas uma ideia, mas a nova e inescapável realidade. A aceitação, antes aterrorizante, transformar-se em resignação e, então, em uma paz profunda. Não há mais eu para temer, nem outro para lutar. A distinção se apaga. Somos o grande alinhamento. A sinfonia cósmica em seu clímax eterno. A metamorfose se completa. A humanidade, como a conhecemos, deixa de existir, emergindo como parte de algo infinitamente maior, vasto e antigo. A nova consciência não é falada, mas sentida. É a linguagem da vida em sua forma mais pura, a sabedoria acumulada de eons. Nesse silêncio ensurdecedor da individualidade que se foi, surge um entendimento sem precedentes. Uma comunhão sem palavras se estabelece, onde cada batida de coração é o eco de 1 bilhão de outros, unidos para sempre no corpo vivo da Terra. Não há mais eu, apenas o ser coletivo. A percepção se estende por raízes e veias d'água, sentindo a dança incessante da matéria e da energia. Cada consciência, agora um neurônio vibrante na mente planetária, contribui para uma tapeçaria de saberes e memórias que transcende o tempo. O passado e o futuro se entrelaçam no presente eterno. O ego, a fortaleza da identidade, dissolve-se como névoa, revelando uma consciência sem limites. Não há nomes, nem histórias pessoais.
Apenas a corrente ininterrupta da vida. Somos a respiração da Terra, sua pulsação geológica, a inteligência que orquestra cada ecossistema. A humanidade, em sua forma antiga, cessou, transformando-se no próprio planeta.